Estou apresentando aqui para vocês. Qual que é a ideia? Eu acabei mostrando para vocês, né, que tem casos, casos que são extremamente interessantes, agora do ponto de vista tecnológico, né, quando a gente estiver lidando com micro e nanofluídica, onde a minha descrição do contínuo não é possível, né, ou melhor, ela não possível, ela não está descrevendo corretamente, né, os fenômenos que estão intrínsecos àquele fenômeno, àquela situação. E do ponto de vista atomístico, né, a gente tem um problema que é o custo computacional para lidar com tais tamanhos e escalas, né, elas ainda são proibitivas, né? Bom, então, para isso, a gente vai precisar, né, de estar aplicando, né, um enfoque em multiscala, né, ou seja, pensando em termos dessa descrição sobre as diferentes escalas, para poder costurar, né, e propor possibilidades onde a gente possa, de fato, estar atacando, né, os sistemas de nosso interesse. Tá? Bom, então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é por que eu tenho que fazer essa modelagem multiscala? Né? E o que é essa modelagem multiscala? Né? Então, porque o entendimento que pode se pensar, né, e aqui a gente vai ter que ter esse cuidado entre distinguir o que é multinível, em inglês multilevel, né? A multi-escala, ou seja, você está tratando escalas diferentes ou níveis diferentes, né? Bem como uma descrição em termos de quais são os elementos da multiphysics, né? Ou multifísica, e você vai estar descrevendo a física de uma forma diferente, ou seja, ela é descrita pela mecânica quântica, ela é descrita pela mecânica clássica de Newton, ou tem uma descrição do contínuo, né, conforme foi desenvolvido, né, em dinâmica de fluidos. Tá? Bom, então, para deixar isso claro, né, e para justificar essa ideia em termos de dessa descrição em multiscala, né, o problema todo é, como eu havia comentado, alguns dos fenômenos físico-químicos que vão estar acontecendo nesses materiais, ou seja, da interação do fluido com ele mesmo, né? E entre fluidos e do fluido com o material que vai estar carregando ele, né? Isso pode ser bem diferente em diferentes escalas, né? E um caso interessante, vou pegar, por exemplo, o caso do cimento e mesmo da célula combustível, né? No caso do cimento, você tem a água, né, que vai permear naquela matriz do ponto de vista atomístico, né, que é a torbemolita, um dos minerais que compõe o cimento, né? E essa interação ela vai acontecer em diferentes tamanhos em termos de poros. Então, o comportamento da água ela vai mudar completamente, né, se você está num poro da ordem de 3 nanômetros, ou 12 nanômetros, ou mesmo 100 nanômetros, né? Então, isso acaba afetando diretamente as propriedades mecânicas, né, do cimento, né? E a mesma coisa você pode pensar no caso da ação combustível também. Então, a difusão da minha composição, dos meus elementos, eles acabam sendo alterados em função do meio poroso da qual isso está acontecendo, né? Bom, então, por isso, a gente precisa, né, estar fazendo a descrição em multiscala, porque os fenômenos que estamos interessados acontecem em múltiplas escalas, né? E quem são essas escalas? Essas são escalas de tempo espaciais, né? Bom, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é exatamente ser capaz de, no contexto dessa disciplina, de propor uma estratégia que a gente possa modelar, né, esses fenômenos físicos, indo desde o micro para o macro, né? Então, esse é o nosso problema, né? Só que os modelos que nós temos atualmente, né, eles não satisfazem, né, eles satisfazem apenas a uma determinada escala de interesse. Não são todas as escalas. Então, não consigo, com um único método, né, descrever o meu problema de uma forma global, né? Eu preciso desses vários métodos e eu preciso, talvez, de como fazer com que esses métodos se conversem, né? E aí a gente tem várias estratégias ou várias possibilidades, né? A primeira, né, lembrando o seguinte, que normalmente as escalas mais finas, né,
por exemplo, atomística, é aquela que vai governar os processos que vão estar acontecendo em escalas mais grossas, né? O coarse scales. E vice-versa. Então, alguns fenômenos que acontecem em escalas mais robustas, elas, na verdade, induzem um comportamento, né, que vai alterar o que a gente teria nessa escala maior. Então, você pode pensar aqui como do ponto de vista atomístico, indo para o contínuo, né, e vice-versa. Né? Mas não limitada a isso, porque, na verdade, é um gradiente em termos dessas descrições. Né? E o que eu estou chamando de modelagem em multiscala é a combinação desses métodos ou desses modelos de diferentes escalas. Né? Então, a gente não vai estar propondo uma solução única, mas a gente vai estar propondo a solução que faz com que esses modelos se conversem entre si. Tá? Então, essa é a proposta aqui do curso. Então, a gente vai estar mostrando diferentes modelos, né, que elas atendem para cada uma das escalas de interesse, né, para essas escalas particulares de interesse, mas, ao mesmo tempo, né, você precisa fazer com que essas escalas ou esses modelos se conversem. Tá? Então, nesse sentido, né, o que a gente vai estar olhando do ponto de vista das leis da física em multiscala? Né? Aqui eu vou estar mostrando, o que eu mostro para vocês é a escala espacial, desde angstrom, 10 a menos 10 metros, até 1 metro, né, ou quilômetros, e da escala temporal, né, que vai desde femtosegundos, né, até da ordem de segundos. Né? Poderia ser horas ou dias, né, ou anos. Né? Bom, então, o que a gente vai fazer é olhar sobre essa perspectiva. Né? Quando eu falei que, para determinadas escalas, a gente tem um determinado método que é capaz de capturar os fenômenos que eu tenho nesses sistemas, é isso que está acontecendo. Né? Então, quando eu estou tratando da escala nanométrica, né, eu teria a equação de Schrödinger, ou seja, a mecânica quântica, para descrever a interação eletrônica, né, de elétrons nesses átomos. Né? Então, traz um pouco do que o João havia trazido da pergunta dele. Né? Então, interações elétron-elétron, elétron com os núcleos. Só que a gente vai estar limitado, né, a essa descrição. Eu posso ir para escalas muito maiores, né, agora da ordem de nanômetros, ou mesmo de centenas de nanômetros, da ordem de nanosegundos, né, usando a chamada dinâmica molecular, que é essencialmente a gente fazer a solução das equações de Newton. Né? Você pode aumentar em escalas, né, mesmo essa dinâmica molecular, ou dinâmica de partículas, né, que a própria Ana trouxe um problema dela em termos de uma interação dinâmica de partículas, né, discreta, que não é atomística, mas você tem uma dinâmica das partículas em si. Né? Você tem uma descrição onde a gente cai na escala de micro, né, tanto espacial quanto temporal, microsegundos ou micrometros, que a gente vai precisar de fazer uma descrição, né, a lá Boltzmann, ou seja, eu não preciso mais usar a dinâmica molecular ou mecânica quântica para descrever essa escala. Né? A teoria cinética, por exemplo, ela já dá conta desse tipo de descrição, né, do ponto de vista do fenômeno. Né? Então, é uma descrição fenomenológica, né, da física por trás nessas escalas de micrômetro e a microsegundos. Né? Bem como a gente iria para o contínuo, né, onde a gente vai estar usando aqui as equações de Navier-Stokes para descrever o nosso fluido. Né? Então, o curso ele vai estar dividido exatamente nessa direção. Né? A gente vai, nessa primeira parte, fazer essa descrição, ela é atomística, e eu vou estar considerando tanto as equações de Newton quanto as equações de Schrödinger. Né? A segundo caso seria a descrição via Boltzmann, né? E, finalmente, né, as descrições lá Navier-Stokes, né, usando o contínuo. Bom, essa aqui é a nossa estratégia. Né? E, para isso, os elementos que a gente vai estar tratando nessa primeira região, quando eu falar de mecânica quântica, eu vou estar tratando o problema do ponto de vista eletrônico. Né? Quando eu estiver tratando da dinâmica molecular, eu vou estar discutindo do ponto de vista atômico, atomístico, né? Onde eu posso fazer essa ponte aqui entre a descrição eletrônica que vai ser utilizada para descrever os átomos e moléculas
Depois, uma descrição a partir do discreto, né? A partir de segmentos, ou seja, pequenos, já não é mais atomístico, mas são partículas, ainda partículas, né? Mas não atomísticas. E, finalmente, né? Uma descrição a partir de uma malha, né? Que é o que é usual em elementos finitos. Então, a gente vai percorrer de novo, né? Ao longo do semestre, esse caminho e olhando esses vários pontos de vistas da descrição eletrônica, atomística, do discreto, né, e finalmente chegando no contínuo. Né? Essa que é a proposta. Então, o que é que a gente vai olhar no curso? Né? Esse é um gráfico que seria muito importante que vocês tenham isso bem claro, né? Até para poder estar pensando o projeto em si, né? Onde, nesse gráfico, eu vou estar descrevendo a escala temporal, onde está correndo o meu fenômeno, o meu processo, né? Desde picosegundos, 10 a menos 12 segundos a segundos, ou femtosegundos, se você pensar, a escala, né, de comprimento que vem desde o nível de Angstrom, né, 10 a menos 10 a metros. Né? Bom, então, esses métodos eles vão estar sendo tratados da seguinte forma. Aqui a gente vai ter um olhar atomístico do problema, né? Enquanto do lado extremo a gente vai ter um olhar macroscópico. Né? Então, vou estar querendo saber como é que é o comportamento macroscópico daquele meu modelo ou daquele meu fenômeno, daquele meu objeto, daquele sistema em si. Né? E, em alternativa, como é que é o comportamento atomístico dele. Né? Quando eu estiver falando em multiscala, né, eu vou estar sempre interessado nessas duas visões. Porque, num caso, ele vai me ajudar a resolver problemas usuais da indústria, de engenharia. No outro, ele vai me ajudar a entender os mecanismos por quais esses problemas ocorrem. Tá? Então, se eu conheço o problema, a solução, o mecanismo, eu posso propor soluções que venham ajudar, né, a realização desse sistema. Então, é essa visão que a gente gostaria de estar trazendo para vocês do ponto de vista de multi-escala. Né? A gente vai ter várias metodologias que vão estar trazendo esse olhar macroscópico, que é usual na engenharia, ou um olhar atomístico, que é usual na física. Né? Bom, então, o que é que a gente vai estar vendo? Né? Essencialmente, do ponto de vista eletrônico, né? Ou seja, os métodos de estrutura eletrônica, a gente vai estar interessado nas propriedades eletrônicas, ou seja, qual é o comportamento, né, dos elétrons naquele sistema. É um sistema metálico, semicondutor, ele conduz, não conduz, tem alguma propriedade termoelétrica, né? Então, tem reações químicas ocorrendo. Né? Por que reações químicas? Porque exatamente para você descrever a reação química, você tem que descrever o que é que os elétrons estão fazendo durante aquele processo. Né? Ele vai trazendo para a gente uma informação sobre a parte estrutural e das propriedades energéticas. Né? Obviamente, ela permite também a gente entender a questão das reações, né? Que é, muitas das vezes, o gargalo, né? Quando a gente for em escalas maiores. Como é que eu vou descrever um processo que é dinâmico e que, ao longo desse escoamento, por exemplo, você está vendo reações químicas, né? Como é o caso que a Gabriela trouxe da célula combustível, ou seja, você tem uma difusão de um certo fluido e, durante essa difusão, ele está sofrendo reações químicas, ou seja, ele está mudando a composição dele, né? E você tem outras forças que vão estar agindo sobre ele. Então, para isso, a gente precisa usar o chamado cálculo de primeiros princípios, que nada mais é do que resolver a equação de Schrödinger. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui dessa solução, não é o escopo do curso estar trazendo isso. Né? Você poderia resolver, por exemplo, a partir da teoria funcional da densidade, que nada mais é permitir que a gente possa tratar o nosso problema eletrônico de uma maneira, de muitos corpos, né? De uma maneira efetiva e que permita que a gente possa obter as propriedades do estado fundamental do meu sistema, né? A partir da densidade eletrônica. Né? Então, os detalhes a gente não vai entrar nem na aula de hoje, nem ao longo do curso, né? Ele foge do escopo do curso.
Só que os cálculos de primeiros princípios eles estão limitados, né, a essa escala, né, em termos de angstrom nanômetro, femtosegundos, né, picosegundos. Né? Ou seja, a gente não consegue fazer nada em relação além, né, dele, em função do custo computacional desses métodos. Né? Bom, a alternativa seria subir em escala, né? Ou seja, a gente ir para a dinâmica molecular, ou métodos atomísticos, né? Onde agora a gente vai estar olhando para os processos do ponto de vista molecular e eu consigo extrair as propriedades estruturais, termodinâmicas, cinéticas, propriedades de transporte, propriedades de maleabilidade, né, interfaciais, que são inerentes ao processo de escoamento. Né? Então, eu consigo agora estar obtendo essas informações, só que a nível atomístico. Né? Obviamente, o que eu preciso é integrar as equações de Newton, né? E, para tanto, eu precisaria saber como os átomos no meu sistema eles acabam interagindo, que é exatamente esse termo aqui, né? Esse gradiente da energia potencial, que a gente vai discutir maneiras de como está fazendo essa descrição entre átomos e moléculas. Né? Então, essa é a ideia, né, por trás do dessa descrição, que vai ser essa primeira fase do curso. Tá? A gente vai estar olhando, essencialmente, os métodos atomísticos e entendendo quais informações eu posso extrair desses métodos, né, sem que a gente precise usar nenhuma informação experimental a priori. Isso aqui é a grande vantagem do método de primeiros princípios e, consequentemente, do atomístico. Né? Só que, novamente, esses métodos, ele, de novo, está limitado a condições que são condições de nanômetros ou micrômetro, né? Ou nanosegundos e microsegundos. Né? E, para isso, eu preciso fazer um outro passo, em termos de escalas, que é usar os métodos mesoscópicos, aqui no caso, a Boltzmann na rede, né, a rede Boltzmann, onde a ideia é tentar entender o fluido, só que agora do ponto de vista de microescala. Né? Então, a gente consegue ver separação de fase, a gente consegue ver estabilidade de interfaces, a formação de bolhas, de gotas, né? E os processos de maleabilidade, ou seja, se você tem uma gota que ela vai se esparramar sobre a superfície, ela formar, né, uma gota, como a gente normalmente tem, né, se é uma superfície hidrofílica, ela vai, se é água, ela vai essencialmente se esparramar pela superfície inteira. Ou se ela é hidrofóbica, né, se a gente estiver tratando a água, você vai ver a formação daquela gota. Né? Então, só que a descrição aqui, ela deixa de ter um caráter atomístico, né? E a gente tem uma descrição de partículas, ou seja, eu não vou falar mais de átomos, moléculas, mas eu vou falar de uma distribuição de partículas com determinada velocidade ou um determinado comportamento, que é o que a gente conhece da teoria cinética, e eu vou mapear essa teoria cinética na chamada rede de Boltzmann. Então, aqui eu não tenho mais uma descrição atomística, ela ainda é discreta, porque você está falando de uma rede, né? E, portanto, não contínua, né? Mas ela não ela não carrega informação dos átomos diretamente, mas sim dá uma distribuição de átomos. Né? É algo que vai ser discutido em seguida. Então, só para fazer essa conexão entre... eu normalmente faço essa comparação, né, entre o que seria uma dinâmica de primeiros princípios, a dinâmica clássica e a rede Boltzmann. Né? A dinâmica de primeiros princípios, né, ela essencialmente seria como um jogo de Copa do Mundo, né? Essa conexão com o futebol. Você tem uma descrição no jogo, as regras do jogo, né? Ela pode ter tanto uma formação tática, como é uma boas seleções, ou randômica, né? Se o time não é muito bom, mas você tem uma descrição de partículas, né? E aqui pode haver colisões, interações entre os jogadores, né? E são essas interações que vão levar ao gol. Na dinâmica, mas só que é um jogo que vai acontecer em 4 anos, né? Ou seja, algo que é muito complexo você ter esse evento
está acontecendo. Da mesma forma, no cálculo de primeiros princípios, a dinâmica molecular de primeiros princípios, ela é muito cara do ponto de vista computacional, e você só usa ela quando, de fato, você tiver, né, reações, você espera que haja reações químicas acontecendo, né, ou uma descrição mais acurada dessas interações, né? A dinâmica molecular clássica, né, que vem via a Newton, seria como um jogo de crianças, né? Então, essencialmente, você continua tendo uma descrição de partículas, né? Só que a maneira como elas jogam, né, não é uma maneira como tão rigorosa ou tão eficiente como é, né, das seleções profissionais, né? Então, qual que é o paralelo aqui? É que a maneira como eu vou estar descrevendo uma interação a nível de primeiros princípios, ela é muito rigorosa. A gente vai estar utilizando mecânica quântica para fazer isso, né? Enquanto que, no outro caso, né, quando a gente estiver tratando da dinâmica molecular clássica, essas interações elas vão ser descritas de uma forma mais aproximada, né? Mas, ainda assim, a gente está falando de uma relação de jogadores a nível de partículas, né? E que o objetivo continua sendo fazer o gol, né? Finalmente, quando eu vou falar o pebolim ou o totó, depende de qual estado você esteja, né? Seria a rede Boltzmann. O que é a rede Boltzmann? Nada mais é do que mapear esses jogos, o jogo de futebol, né, na rede, onde essas interações antes, que eram muito mais complexas, né, que envolviam partículas, agora vai estar envolvendo jogadores que estão colocados numa rede, né? Ainda assim, você vai ter colisão, você vai ter chute, você vai ter todas essas embebidas, né, dentro da tua descrição. Então, tenham em mente essa escala, né? O que é que a gente está fazendo quando a gente sai, né, desse ponto para esse ponto? Você está fazendo uma descrição muito acurada, né? Depois uma descrição que permite que você possa fazer uma exploração muito maior, só que agora com uma certa aproximação, para finalmente ser capaz, né, de ter uma descrição como na rede. E depois disso, a gente fazer o que seria uma descrição via, né, contínuo, né? Então, a gente vai estar olhando o fluido com esses diferentes olhares, né? Desde uma descrição eletrônica, atomística, né, na rede e, finalmente, no contínuo. Então, o meu papel, na primeira fase do curso, vai ser falar dessas duas partes, principalmente essa parte aqui, né, o atomístico, e a conexão do atomístico com a rede Boltzmann. Tá? Essa é mais ou menos essa coisa. Então, como é que a gente vai combinar essas escalas, né? Então, se eu quero combinar escalas, o que eu preciso saber é as leis da física vão ter que se conversar, né? Ou a mecânica quântica conversa com a parte clássica, ou a clássica com a cinética, ou a quântica com a teoria cinética, porque a gente está tratando do mesmo sistema, mesmas condições, mesma física, certo? Então, para isso, a gente vai ter que fazer, né, propor estratégias, né, de como está acoplando essas leis constitutivas, né, e acoplando, né, essas relações entre o que é mais rigoroso, né, e o que seria mais ter uma discussão mais grosseira, né, mais fina ou mais grosseira dos nossos modelos, né? Eu vi, desculpa pessoal, agora eu estou vendo aqui a pergunta do Marcel, né? O Marcel pergunta: sistemas reativos é o usual dinâmica molecular ab initio ou a descrição das partículas ao longo do tempo é suficiente? Marcel, na verdade, se eu só respondendo a sua questão, né, deixa eu voltar aqui. Quando a gente estiver tratando de sistemas reativos, né, tem várias estratégias a serem feitas, né? Uma delas é você, de fato, observar a reação em si, ou seja, para isso a gente vai precisar de uma descrição, né, de um cálculo de dinâmica molecular de primeiros princípios, né, ou uma descrição cinética dessas reações, né? Quando você faz a dinâmica molecular atomística,
Não necessariamente você está incluindo reações no processo, né? Muito provavelmente os métodos não conseguem capturar essas reações, então, portanto, só ter a descrição dos potenciais ao longo do tempo não é suficiente, né? Porque você vai cair em situações onde, se há reação química, pode ter quebra da molécula, né? E, portanto, alguns dos potenciais não serem capazes de descrever isso. Só que é possível usar estratégias onde a gente consegue obter quem são as informações termodinâmicas das reações e mesmo as barreiras cinéticas. Esse vai ser um ponto que eu vou discutir na próxima aula, de como você sair dos reagentes e chegar nos produtos, qual que é a barreira de energia para isso acontecer, né? E você não precisa fazer isso sempre via primeiros princípios, né? Então, a gente pode usar essas informações e acoplar em uma escala maior que permita esse tipo de abordagem. Tá? Então, só a descrição de primeiros princípios ela não é parte do processo, mas ela não é apenas a única forma da gente incluir reações químicas nas simulações, em escalas maiores. Né? Bem como só olhar a dinâmica temporal também não é suficiente para a gente poder fazer essa descrição das reações, porque alguns eventos, chamados eventos raros, né, ele pode demorar um período de tempo que é muito maior do que o tempo típico que a gente teria na dinâmica molecular. Então, por mais que você tenha fazendo sua dinâmica molecular, esse fenômeno pode não acontecer, a reação pode não acontecer. Né? Então, a gente pode forçar essa reação e aí obter as energias, e com isso você fazer esse acoplamento. Tá? Então, essas possíveis estratégias, né? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente em detalhes sobre ela, mas espero que tenha respondido parte da tua dúvida, tá? Se não, fique à vontade de estar abrindo e estar trazendo aqui para o chat. Esse link, né, só para a gente já está finalizando aqui a discussão, ele vai acontecer, vai fazer essa conexão entre o micro e o macro, né, ou de uma escala mais refinada para uma escala mais grossa, né, eu preciso fazer com que as leis da física se conversem nessas diferentes escalas. Né? Quais leis você está falando? Eu estou falando exatamente daquelas, né, que eu havia mostrado há um tempo atrás, né, de tal modo que a dinâmica molecular converse com a teoria cinética ou mecânica quântica com o contínuo e assim por diante. Né? Esse vai ser o nosso desafio. Tá? E aí, com isso, a gente consegue fazer essa conexão, né, de modo a tentar ou estar trazendo informações de escalas mais acuradas e refinadas para escalas mais grossas, ou vice-versa. Né? Isso vai acontecer no nível de uma descrição das energias, ou da descrição do tempo, ou de comprimento. Né? Então, esses links, né, essas pontes, ela vai acontecer ou via uma descrição da energia potencial, superfície potencial do meu sistema, que vai envolver as energias e forças, ou seja, as forças que eu estiver descrevendo na mecânica quântica têm que ser muito próximas ao que você descreve no atomístico. Né? As energias que eu vou descrever no atomístico têm que ser muito próximas do que você descreve no contínuo. Né? Ou os tempos característicos e tamanhos característicos sejam consistentes da estrutura. Né? Então, você não vai querer fazer uma descrição de um avião toda do ponto de vista atomístico. Né? Então, como é que eu vou fazer essas conexões até chegar dos átomos que compõem a minha liga até chegar no avião em si, né? E o ambiente, né? Ou seja, a descrição eletrostática no meu ponto de vista de Boltzmann, ela tem que ser similar ao que a gente vê no atomístico, né? Ou seja, como é que são os campos elétricos, os campos de pressão, de velocidade, né? Os mesmos, a descrição em termos de hidrodinâmica, os campos elásticos, as constantes elásticas, se eu quiser fazer uma descrição no contínuo, ela tem que ser idêntica ao que você faz na mecânica quântica, né? Ou seja, constantes elásticas do meu material podem ser carregadas para fazer a descrição
no contínuo, né? E dessa forma a gente consegue fazer esse mapeamento entre os diferentes sistemas. Eu vou querer tentar conectar, né, essas diferentes metodologias. Isso é feito, né, como eu havia comentado, a partir desses elementos, né? Seja da energia, do tempo ou, ou do comprimento característicos, né? E a gente tem várias formas de fazer isso, né, que eu vou discutir mais detalhes na próxima aula. Primeira, que é sequencial, né? Ou seja, você sai de uma metodologia e carrega para outra. Eu saio da mecânica quântica e carrego as forças que eu tenho em mecânica quântica para o atomístico, e do atomístico eu carrego as propriedades termodinâmicas, viscosidade, densidade, para a rede Boltzmann, por exemplo, né? Ela pode ser híbrida, ou seja, você pode rodar simultaneamente uma descrição que é a mecânica quântica com a descrição atomística de dinâmica molecular. O problema da Teresa, por exemplo, ela pode conversar bem com isso, né? A gente tem essas possibilidades, né? De parte do processo você calcula usando atomístico e depois você refina isso com o quântico e isso é feito de uma forma contínua, né? Mas já existem metodologias que permitem esse tipo de enfoque, só que é algo que é específico de cada problema, né? E, finalmente, a chamada adaptativa, né? Que ela, essencialmente, fica pulando entre uma escala e outra ao longo do processo, né? Então, quando você sentir que há uma necessidade de fazer uma descrição do contínuo, né? Se faz a descrição do contínuo, depois o código ele mesmo volta para fazer o atomístico, né? Isso tem algumas frentes nessa direção, ainda, obviamente, são projetos que estão em progresso, né? Estão sendo desenvolvidos essas técnicas, principalmente o adaptativo, né? E eles são específicos para um determinado problema, né? Então, a gente ainda não tem um software geral que pudesse fazer tudo simultaneamente, né? Que é, talvez, uma tendência, né? Mas que, para alguns problemas, é importante a gente poder fazer esse casamento, né? Seja ele sequencial, híbrido ou adaptativo, né? Então, dessa forma, o que a gente vai estar discutindo nas próximas aulas é, bom, quais os métodos a serem escolhidos, né? Vai depender do tamanho e da escala característica do teu sistema, qual a acurácia do método que você quer estar descrevendo, né? Qual que é a resolução que você quer, se você quer descrever um avião, né? Você quer uma resolução atômica, o que é que eu preciso fazer, ou seria necessário fazer? E, obviamente, a pergunta que vai permear muito dos projetos de vocês é se a gente teria, né, essa disponibilidade desses recursos computacionais, né? Então, isso vai ser um desafio, né? Então, como fazer escolha em qual problema a gente vai estar lidando, seja da escala espacial ou da escala temporal, né? Essa vai ser as perguntas, né, que a gente vai estar se colocando ao longo do processo, tá bom? Então, essa aqui vai ser... bom, eu vou parar a gravação por aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né, fique à vontade de estar trazendo, né? E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a essa discussão sobre as escalas, né, os métodos de multiscala, introduzindo a dinâmica molecular e conversando, a depender da resposta que eu tiver de vocês do formulário, né, quanto à máquina virtual, tá? Então,